Nós vamos estudar hoje os capítulos 1 e 2, e eu quero orar com vocês, pedindo graça de Deus para nós. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, pedimos a Ti que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração para aprender a Tua palavra e para apreender os ensinos que vamos ouvir aqui, para que sejamos transformados, edificados, moldados à imagem do Teu Filho, para que a nossa alegria no Senhor cresça e o nosso serviço ao Senhor seja melhor também, conforme Te conhecemos e nos conhecemos melhor. Ajuda-nos, ó Deus, edifica-nos, encha-nos de esperança, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Uma breve introdução que todo mundo viu lá no aplicativo, eu coloquei os slides lá, você consegue acompanhar, inclusive fazer a sua presença, porque eu sei que você já se inscreveu na classe, porque nós estamos falando há algumas semanas, e aí você pode fazer a sua presença, porque nós não usamos mais lista de presença de papel, então você pode fazer isso pelo seu celular e abrir lá. Então aqui nós temos uma breve introdução de qual é o contexto de Romanos. Por quê? Porque as cartas foram escritas por pessoas viveram no espaço, tempo, em algum lugar, com alguma ideia, com algum propósito. Nenhuma das cartas do Novo Testamento é escrita aleatoriamente. Seria legal se eu escrevesse uma carta para aquela igreja e falar, vai firme aí, fé em Deus que Ele é justo, ei irmão. Não. Tinha um propósito, tinham desafios, tinham ideais do evangelho que estavam em ação ali. E as pessoas precisavam se alinhar. Lembre que a igreja está espalhada, está sendo plantada, A igreja de Jesus Cristo está crescendo, junto falsos mestres, também estão chegando, também estão bagunçando, e aí as pessoas que tinham a fé, que misturaram com as suas crenças, chegavam em concepções errôneas sobre quem era Jesus, o que era a igreja. Então a igreja está se estruturando. Entenda isso. Jesus morre por volta ali de 30 e poucos, depois de Cristo. E aí, aqui a gente está no ano 57. Não passou ainda uma geração. Não passou ainda uma grande faixa de tempo que permitiu que a igreja se organizasse, como nós temos hoje, 2000 e tantos anos de história. Então a gente tem que lembrar do cristianismo com os desafios desse tempo, com os desafios culturais, sociais, os desafios de não ter uma Bíblia pronta, todo mundo para ler, barato, comprando no celular e tal. São inúmeros desafios que as pessoas têm. E os gentios estão se convertendo. Lembre disso. Os gentios estão se convertendo, logo, a igreja que era, na época de Jesus ali, incipiente, começando essencialmente judia, começa a ter um monte de pessoas de várias culturas, contextos religiosos, que vão encontrando o Messias. E as pessoas vão fazer o quê? Vão tentar entender, cada um à sua maneira, e vão precisar de instrução. Por isso que cada igreja precisa de ensino. A liderança não é para fazer as coisas funcionarem essencialmente na Bíblia, para fazer construção, aquisição, não. A liderança essencial em uma igreja são de pastores que vão ensinar irmãos, presbíteros, mestres, de irmãos que vão aplicar o ensino cuidando das necessidades das pessoas. E existem inúmeras necessidades, e a igreja vai vivendo como família, alcançando outras pessoas e pregando o evangelho. Parece simples para nós hoje, porque você conhece um monte de igrejas razoavelmente estruturadas, mas olhe para essa época aqui. Isso faz toda a diferença. Então Paulo, no versículo 1, vai se identificar como autor da carta, e ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo. Só que ele usa o termo também servo de Cristo. Doulos, ou dulos,
que é literalmente escravo de Cristo. Em Roma, a população, durante um bom tempo, em sua maioria, eram de escravos. Não era o conceito de escravidão que nós tivemos aqui no Brasil durante alguns anos, mas aqui nós temos o conceito de escravo como alguém que provavelmente vai viver toda a sua vida debaixo disso. Ascensão social era possível, mas era mais ou menos rara. Então, Paulo está escrevendo para pessoas que sabem o que é isso, comprometido com um escravo. E aí ele diz, eu sou escravo de Cristo. Vocês vivem, muitos que se converteram eram pessoas escravizadas e viviam naquela sociedade, moravam com seus senhores, construíam a sua vida, tinham como ter a sua fé, a menos que isso entrasse em conflito, era totalmente possível, plausível, se o seu senhor permitisse. E ele diz, eu como vocês, eu me identifico com vocês, eu sou escravo também, eu sou escravo de Cristo. Você não pode ir para onde quiser, a hora que quiser, e eu também não. Então é isso que significa o termo escravo. Eu até fiz a enquete, né, se isso causa algum desconforto e tal, mas é isso que significa. Não existe liberdade. Ou você é escravo do pecado para a morte, ou você é escravo de Cristo, de um Senhor que deu a vida por você e que é o maior interessado no seu bem. É isso. Não existe autonomia e a pretensa liberdade do não, eu quero ser livre. Você não é livre. Ou você está preso com Cristo no céu e os laços de amor dele te prendem, ou você está amarrado com o pecado e vai ser destruído debaixo da ira de Deus. É isso. Nosso senso de liberdade como imparcialidade não existe. Tá bom? Então, entendendo já isso. O local que ele escreve, Corinto. A gente vai ver um mapa daqui a pouco, porque eu acho importante numa aula a gente acompanhar o movimento e ter ideia do que estava acontecendo, de quais eram os planos de Paulo, por volta do ano 57. E qual era o propósito? Toda a carta tem um propósito. Não quer dizer que tem um único assunto. Às vezes tem um único assunto, mas raramente tem um único assunto. O propósito da carta é unir judeus e gentios pelo Evangelho e partir para a Espanha em uma missão, tendo Roma como base. Isso é que nós vamos ver na carta de Romanos. Paulo tinha um propósito. Eu preciso trabalhar pela união da igreja dos romanos, e aí ele vai fazer isso trazendo o Evangelho, doutrina, esclarecimento, mas eu preciso também continuar avançando. Continuar indo. Para quê? Para que o Evangelho chegue a todo mundo conhecido. Porque todas as nações da terra eram menos nações do que hoje, como nós entendemos. Mas Paulo estava comprometido em alcançá-las. E para fazer isso, ele precisaria de uma base missionária mais próxima. Não dava para ele, que foi enviado pela igreja de Antioquia, ali no Oriente Próximo, ir para a Espanha e não ter nenhum ponto de apoio no caminho. A gente vai entender. E uma linha do tempo, né? 30, 40, fundação da igreja em Roma. Então, judeus vão, vivem o Pentecoste, o Espírito age, pessoas são salvas, e aqueles judeus que não moravam em Jerusalém fazem o quê? Estavam viajando por causa do Pentecoste, quando acaba a festa, eles voltam para suas terras. E voltam crendo em Jesus e anunciando Jesus. Mas aí no ano 49, o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma. Então era uma igreja de judeus convertidos e alguns gentios. Beleza? 49, expulsa-se os judeus. O que sobra? Os gentios. A igreja que tinha uma cara mais judaica, uma liderança, uma estrutura mais judaica, não tem mais essa estrutura judaica. Então os gentios tocam o barco. Mas em 54, quando Cláudio morre, começa a haver um retorno dos judeus a Roma. Aí você fala assim, nossa, são 5 anos. 5 anos, muita coisa acontece.
muita gente chega numa igreja, muita gente morre, muita gente nasce, enfim, muita coisa acontece em 5 anos. E aí os judeus retornam, e quem que é a maioria na igreja? Os gentios. E são perspectivas diferentes. Como vocês já sabem, porque nós estudamos antes, os judeus tinham algum preconceito com os gentios. E uma coisa é você falar, te tolero, outra coisa é falar, me submeto. Eu aceito a sua cultura, pode ser do seu jeito. Isso é bem diferente. E eu consigo não criar briga porque nós somos diferentes, que é a grande tensão aqui. Como ter uma igreja quando nós somos tão diferentes? E aí Paulo vai começar a trabalhar a nossa doutrina e a universalidade do pecado. E aí em 57 Paulo escreve a carta aos Romanos. Então o ponto crucial aqui é que esse édito, esse documento de Cláudio, usado pela soberania de Deus na história, na realidade, muda a conjuntura da igreja de Roma, que era a capital do império conhecido. Não dá para ignorar Deus da equação. Deus é parte central, ele é o personagem mais importante dessa equação. Ele conduziu a linha do tempo para que isso acontecesse. O que nós vamos ver ao longo do Novo Testamento? Que uma igreja que nasce judaica completamente, vai se tornando estatisticamente muito mais gentia do que judaica. E a reação é ruim. Porque aí nós temos os judaizantes, que achavam que eram crentes e queriam misturar Jesus com lei. Nós temos os gentios bagunçados, que queriam fazer o sincretismo com a sua religião. E nós temos os apóstolos e líderes tendo a sua autoridade confrontada. Então, sempre houve tensão na igreja, tá bom? Nunca, não, tempo de ouro, não existe tempo de ouro. Teve mais sangue ou menos sangue. Mais estrutura ou menos estrutura, mas sempre foi difícil viver igreja, porque a gente faz ficar difícil. Então, Paulo pretende nivelar todos com o evangelho. O evangelho queria nivelar. Isso é um mapa do mundo conhecido. Então, aqui você tem a Espanha. Aqui você tem o Oriente Próximo, você tem Jerusalém aqui, Antioquia, as igrejas, as 7 igrejas aqui, tá bom? Macedônia, aqui Acaia, que é onde fica Corinto, Roma. Então, esse mapa dá para ter uma noção de como a igreja já é global aí. Já é uma igreja não administrável. É só a graça de Deus que faz esse negócio dar certo. Porque não tinha telefone, internet, carta, né? Nem pombo correio tinha. Acredito que ainda não tinha. Mas olha a dificuldade de manter uma unidade de fé, de coerência, uma estrutura. É só Deus que faz esse negócio dar certo. Porque se dependesse de nós, a gente faria dar muito errado. Opa, deixa eu fazer aqui que eu tirei uns slides. Aí, pronto, agora vai. Então aí a gente tem, como eu disse, a região da Judéia, a Ásia Menor das 7 igrejas. Paulo muito provavelmente estava aqui, estava em Corinto, quando ele escreve essa carta. Para os irmãos de Roma, no outro canto. Olha o movimento de Paulo. Paulo estava em Corinto. A ideia dele era ir para Jerusalém para levar a coleta dos irmãos, que a gente vê na carta aos Coríntios, que Paulo, com mais um irmão, vai levar a coleta que foi feita para os crentes que estavam enfrentando pobreza em Jerusalém. Mas aí a ideia depois é ele ir para Roma, porque ele quer visitar os romanos, é uma igreja que ele não plantou, ele não conhece aqueles irmãos, ele manda uma carta, muito provavelmente ele manda por meio de uma irmã de Cencreia, ali da região da Acaia que ele estava.
que todo mundo fala que ela é diaconisa, Romanos 14, como é que é o nome dela? Tá na ponta da língua, mas eu não estou lembrando agora. Alguém pesquisa aí, Romanos 14 ou 15. Não estou lembrando agora. Mas aí vai falar, ó, serva do Senhor, recebam ela. É no começo do capítulo aí. E alguns pegam esse termo serva para falar, não, é possível haver diaconisas na igreja. Tem outros que falam, não, o termo servo ali, Febe. Recebam a minha irmã Febe, serva do Senhor, pá. Provavelmente ela levou a carta para Roma, porque Paulo estava falando, eu vou fazer esse itinerário aí. Mas chegando aí, eu quero estar com vocês, mas o meu propósito não é ficar com vocês. Eu quero que vocês me deem apoio, apoio financeiro, apoio em oração, presença, suporte, porque nós temos que ir para a Espanha. Aqui é o limite do mundo conhecido. A gente precisa pregar o evangelho em todos os lugares. Espanha é território do Império Romano, então vamos para cima. Não vamos ficar enrolando. Não vamos colocar mais ar-condicionado, mais deleite, mais conforto. Vamos expandir o evangelho, beleza? Essa é a mentalidade aqui. E aí Paulo vai para uma igreja desconhecida pedir dinheiro e apoio porque a missão é mais importante. E ele era um apóstolo conhecido, mas aí ele manda a carta na frente. Beleza? Faz sentido ver a dificuldade disso? Olha a dificuldade. O custo, o tempo, a necessidade de planejamento de Paulo. Porque ele está em um lugar, enfrentando um monte de BO em Corinto, lidando com o pecado, liderando a igreja, mas a cabeça dele não estava aqui. Isso que é um apóstolo. A cabeça dele estava, eu tenho que ajudar os crentes de Jerusalém, eu vou levar essa oferta para lá, mas depois eu quero ir em Roma para consolidar a fé deles, ajudar eles a resolverem o conflito, porque eu quero ir para a Espanha pregar o evangelho. Essa é a loucura da mente do apóstolo. Não existe só viver a minha vida, pagar boletos, casar, ter filhos e morrer na mente de alguém que está engajado com a missão do evangelho. Não existe essa opção. E quais são os assuntos principais da carta? Eu mandei aí para você, você pode ler na sua casa. Mas, resumidamente, se o evangelho conquista Roma, as portas estão abertas em todo o império. Logo, Paulo queria consolidar a igreja de Roma. Ele queria participar disso. Ele queria fortalecer eles, para que fosse uma igreja viva, pulsante, que impactasse mesmo o império, alcançasse os cabeças e permitisse que o evangelho fluísse com facilidade, sem tanta perseguição. Porque lembre que no começo da igreja a perseguição era dos judaizantes e dos judeus, que queriam abafar a fé cristã como uma seita, um grupo dentre tantos do judaísmo. Beleza? Lembre disso. Então vai falar sobre a universalidade do pecado, a lei ser boa, mas não ser suficiente para salvar. Enfim, que a justiça de Deus ela vem por meio de Cristo, não é por meio das obras, por meio do esforço, ou da obediência ou moralidade. Ele vai explicar que a morte expiatória de Cristo é central e que a justificação é pela fé. Mas também vai desenvolver alguns aspectos sobre a esperança da glória futura, para quem está em Cristo, existe uma esperança. Vai explicar que aqueles que morreram com Cristo pela fé, ressuscitaram pela ação do Espírito, é por isso que a gente vive uma nova vida. É por isso que o cristão vive uma nova vida. Porque o pecado foi morto com Cristo. O que isso significa? Deus matou a escravidão nossa, que somos discípulos, ao matar o seu filho. Então ele quebrou o poder do pecado sobre nós. Nós não somos mais escravos. Agora o que nós somos? Nós somos capazes de viver uma nova vida. Nós somos novas criaturas, né? Deus é soberano na salvação daqueles que Ele escolhe e opera de acordo com o seu plano. Ele cumpre as suas promessas tanto para os judeus quanto para os gentios, que são incluídos. E o Evangelho nos chama a uma vida de santidade, serviço, uma cidadania correta, Romanos 13, um trecho muito importante para nós.
e o amor sincero pelo próximo em Cristo. Basicamente, esses são os assuntos principais. Eu tirei da Bíblia Nova Almeida atualizada de estudo. Então, unidade vai fortalecer a missão. Você lembra de João? Eu gosto muito desse trecho. Quando Jesus vai orar, João, vocês lembram? A oração de Jesus pelos discípulos, João 17. Para que eles sejam um, como nós o somos, e que o mundo veja e creia em mim. A igreja de Roma estava com a dificuldade de viver em unidade, de ser um. E aí eles não iam levar um evangelho coeso, um evangelho realmente contracultural, chocante. Por quê? Juntar o seu grupinho, o seu time, seu interesse, seu condomínio, seu grupo político e ficar contra o outro, não precisa de Deus para esse negócio acontecer. Isso daí a gente faz sem ajuda. Agora, unir essas pessoas e falar para elas: agora vocês são família, vivam como família. E vocês vão morrer uns pelos outros e fazer morrer suas vontades para permanecer juntos. E todo mundo vai ver. E aí vocês vão ser mudados. Isso precisa de Deus, precisa da ação do Espírito. E é isso que ele continua fazendo por meio da igreja. Por isso que ser igreja é difícil. Se você acha que ser igreja é fácil, é porque você não está servindo em nada. Não está convivendo com ninguém, não está sendo um crente. Porque se você conviver com crentes, alguém vai te irritar. É só você conviver. O pecado de alguém vai te irritar, o seu pecado vai irritar alguém, e alguém vai falar com você, às vezes do jeito errado, às vezes do jeito certo, e às vezes não importa o jeito, você só não quer ouvir. E você vai fazer isso também. E o que Deus está fazendo? Lapidando a gente. Sabe, o caminho é estreito e nós precisamos entrar em forma. E é isso que Deus está fazendo conosco. E a igreja é esse contexto de transformação para nós. E aí nós chegamos em Romanos 1. Nós vamos ler aí Romanos 1, em um tiro de corrida aí. Vamos ler e vamos depois fazer alguns destaques, porque isso não é uma carta, como eu disse, que dá para a gente parar com o cronograma de aula. Diz assim, ó. Na verdade diz assim não, na verdade vocês vão ler, porque eu economizo um pouco da minha voz, minha garganta doendo. Então alguém lê de 1 a 7, com uma voz bem, corajosa, bem para fora. Outra pessoa lê de 8 a 15, e aí eu leio 16 e 17. Vamos lá. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele vivemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui, beleza. Perceba que ele não cita ninguém pelo nome. Talvez ele até conhecesse um ou outro. Mas não é uma igreja que ele tem familiaridade. Então ele está falando de maneira resumida para cristãos e ele está colocando o que são as características desses cristãos. Primeiro, eles creem em um evangelho só. Não há dois, não há três, não há pegue, monte o seu. Não é um pacote de internet, televisão, celular que você monta. Não.
O evangelho é uma coisa fechada, feita, concluída. Jesus Cristo, que foi prometido pelos profetas, está ligando ele com o Antigo Testamento, ele é o Messias. Ele veio em carne, a encarnação é importante, descendente de Davi. Aqui fala que ele foi designado filho de Deus com poder, não quer dizer que ele se tornou filho de Deus, mas quer dizer que ele ficou distintivamente visto, reconhecido como filho de Deus, e Deus agiu com poder através de Jesus. Fala sobre o espírito de santidade. Aqui ele já está dando alguns indícios, né, da Trindade, essa união. O Espírito agiu em Jesus, é o que age em nós. Fala sobre a ressurreição dos mortos, ou seja, ele está confirmando os itens do Evangelho. Falou, esse é o Evangelho que eu creio, esse é o Evangelho que vocês creem, vamos começar por aqui, não vamos sair dele. E aí ele fala que por meio do Evangelho, ele veio a receber, e ele coloca outras pessoas junto com ele na missão, porque ele fala, viemos, é um plural de pessoas, por meio desse evangelho viemos a receber graça e apostolado. Deus escolheu apóstolos por meio do evangelho. O critério que definiria era o evangelho. E eles tinham um propósito. Para a obediência da fé. Esse era o propósito do evangelho, transformar. Gerar uma obediência que vem da fé. Aqui você já tem um resumo fundamental, tá só no comecinho. O que o evangelho tem que causar em nós? Obediência, fruto da fé. Não é fé por fé, e nem uma obediência que brota de lugar nenhum, na força do ódio. Não. É uma obediência fruto da fé. E essa fé deveria ser exposta, ser clara, entre todos os gentios, porque Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele pregava para judeu também, mas ele era o apóstolo dos gentios, ele foi chamado para isso. E ele está se identificando com essas pessoas, e ele fala, todos os amados de Deus que estão em Roma. Então, essa é a introdução da carta. Ele já está dizendo o que ele crê, como a banda toca. Então ele afirma o evangelho, ele afirma como o evangelho o chamou, que não é um evangelho diferente que chama os outros cristãos, não tem tipo assim, chamado plus, aí chama as pessoas especiais. E aí tem um chamado para a galera, aquele lá, né, só para gente normal como nós. Não, ele falou, o mesmo evangelho chama gentios e judeus para o arrependimento e para uma obediência que vem da fé. Próximo. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menções de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito Deus, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso... Não, pode ler o 15. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Isso. Então aqui Paulo fala que ele ora pelos irmãos de Roma, que a fé deles é ouvida. E aqui vai ter um negócio legal para a gente aplicar na nossa vida, né? Mas perceba, eu ouço sobre a fé de vocês, vocês creem no evangelho que eu creio, beleza? Nós somos irmãos, vocês creem nesse evangelho e Jesus é minha testemunha de que eu prego o evangelho, e como eu sempre oro por vocês,
eu quero o bem de vocês, eu tenho sido impedido, ele vai falar depois, eu quero que surja uma oportunidade para visitá-los. Paulo não era como os apóstolos de televisão, né? Que além de depenar as pessoas e viajar para onde querem, ele fazia o que queria na hora que queria. Não, ele tinha dificuldades. Eu quero ir para a igreja de Roma. Então vai, ué. É só pegar o avião, o seu jatinho e visitar. Não. Porque o discípulo de Cristo, como eu e você, temos dificuldades. A gente não faz o que quer na hora que quer. Às vezes a gente tem boas ideias. Eu sou doido para me engajar no ministério tal, vem uma mudança profissional, vem uma doença, vem alguma coisa. E aí a gente fala, mas eu estou orando a Deus pela oportunidade de fazer isso. Mas está difícil. O nome disso é vida. Vida cristã. E para Paulo não era diferente. Eu duvido que ele tirava férias. Embora eu acredite que ele deveria tirar momentos de descanso. Mas a missão continua, os BOs das igrejas estão acontecendo. Eu quero ir para lá, mas eu tenho que servir aqui. Eu quero fazer isso, mas agora é o momento de fazer aquilo. Como qualquer um de nós. Então não ache que os seus empecilhos são impedimentos para viver a sua fé. Assim como não era para ele. Ele vivia em meio às dificuldades, em meio às não vontades realizadas. E ele orava por oportunidade. Mas é aqui que o negócio fica da hora. Tá? Essa é a parte do capítulo 1, é a segunda parte mais incrível para mim. Ele está dizendo, vocês são crentes e dão um bom testemunho, beleza? Tá claro? Beleza. Mas eu quero ir aí. Mas vocês são crentes, a igreja de vocês funciona com todas as dificuldades, mas funciona. Por que Paulo quer ir até lá? Por que ele deseja vê-los? Versículo 11. Ele quer servir aquela igreja por meio dos dons que Deus deu para ele, daquilo que Deus estava fazendo através dele. Ele quer participar do que Deus está fazendo. Você quer participar do que Deus está fazendo ou você só não quer mais trabalho? Pense nisso. Sua vida é um reflexo de menos trabalho, menos problema, menos qualquer coisa? Ou eu quero participar do que Deus está fazendo? Porque Deus está fazendo muita coisa. Em muitas áreas. E Paulo fala, eu quero fazer parte. Eu tenho um monte de trabalho, mas fazer parte do que Deus está fazendo aí no meio de vocês é a minha vontade. Eu quero ir. E desgasta ir, mas eu quero ir. Só que, além disso, ele diz, para que nos consolemos uns aos outros, porque eu preciso ser encorajado também. Não é porque eu sou apóstolo, Jesus apareceu por mim, foi super legal, né? Altos efeitos, gente é curada através do poder de Deus em mim, eu planto igrejas que eu não preciso da comunhão com vocês. O que qualquer um de nós precisamos não é de uma bateria espiritual infinita que nos permita não precisar dos irmãos. Eu e você vamos sempre precisar dos irmãos muito, muito. E Paulo, que aos nossos olhos não precisava, diz, eu quero me consolar com a convivência, a comunhão com vocês, assim como eu espero que vocês sejam consolados pela minha vida. Isso é comunhão cristã. Então, quando você fecha sua casa, seu coração, sua agenda, você está jogando seu crescimento espiritual no lixo e falando, não, Deus, eu quero viver uma vida porcaria, não uma vida abundante. É isso que você está fazendo. Quando você não tem tempo para ninguém, não conversa com ninguém, não busca crescer na fé e servir ninguém. E eu não estou nem falando de ler Bíblia e oração, não. Eu não estou falando do arroz com feijão, eu estou falando do arroz com feijão relacional. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E igreja é a expressão dessas duas coisas. Então, às vezes nós achamos que dá para vir e buscar, e obter, e exigir, e esperar, e nada oferecer. E como eu costumo falar na integração, ninguém gosta de folgado. A Bíblia também não gosta de folgado. Ela disciplina o folgado para ele parar de ser folgado. Então a gente precisa viver a graça e compartilhar as nossas mãos, as nossas orações, o nosso cuidado.
Quem não pode dar é a gente que dá. Quem pode contribuir, contribui. Quem pode servir, serve. E quem não pode servir, encoraja os outros que estão servindo com alegria e consola uns aos outros. É a primeira, assim, lição maravilhosa que eu acho que bate no nosso tempo de egoísmo institucionalizado. Não, cada um vive a sua vida e beleza. Doe o mínimo e tudo bem. Não é assim com Jesus na vida de fé. Se você quer crescer e desfrutar de graça, se coloque em conexão com outros. Se desgaste por outras pessoas. É isso que Paulo está falando. Porque por meio disso você vai ser consolado e eu também. Olha aí que da hora. Às vezes a gente quer ser consolado só. Eu não quero consolar ninguém. Mas Paulo era consolado enquanto servia os irmãos e se desgastava nesse processo. E aí ele diz, eu quero que vocês saibam que eu quero ir até vocês, mas eu tenho sido impedido. Paulo tem sido impedido por quem? Não. Paulo tem sido impedido por quem? Quem que impede os seus planos de acontecer? Que bom que a maioria não falou o diabo, né? Senão a gente ia ter que refazer a classe de integração e colocar a base no lugar. Quem impede seus planos é Deus, porque ele tem os dele e os dele vão acontecer. A pessoa que mais atrapalha a sua ideia de boa vida é Deus, porque a boa ideia dele é muito melhor que a sua. Então quem está impedindo Paulo é Deus, ele não está ressentido aqui. Porque eu tenho sido impedido e dá uma desculpa. Não, ele fala, eu amo vocês, eu só não vou porque eu ainda não estou conseguindo, porque o trabalho que Deus tem colocado é outro. Mas assim que Deus abrir a porta, eu estou orando por isso, eu vou aí estar com vocês, para nós crescermos juntos e vocês me enviarem para a Espanha como missionário. E aí ele diz que ele quer algum fruto. O que é isso? É a ideia, eu quero servir vocês e eu quero ver vocês crescerem. E é um grande desafio para quem é líder de EP, líder de ministério, enfim, em algum nível de liderança que você está com gente, quando ninguém cresce, quando ninguém tem interesse, quando todo mundo chega atrasado no GP, falta das reuniões e não está nem aí, é preguiçoso. E às vezes o líder é também. É cansativo, é exaustivo, é desgastante. Então não seja assim, se você é líder. No mínimo na sua casa, se você é homem e é casado, tem filhos, etc., você é. Ou às vezes no trabalho. Seja o modelo que você espera. Tenha o comprometimento que você espera dos outros. Não espera os outros terem para você assumir. Porque todos nós queremos ver algum fruto. Ou você ensina, ora, evangeliza para nada. Eu quero ver fruto e eu oro. Quem me conhece no GP em ministério sabe. Senhor, nos deixe ver. Eu quero ver. Eu sei que o Senhor está fazendo. O meu trabalho é ínfimo, mas eu sei que o Senhor está usando. Então me deixe ver os frutos. Porque quando vemos os frutos, nós somos encorajados também. E a nossa fé é renovada. E a fé dos outros que estão meio dormentes é renovada também. E ele fala, pois sou devedor. O que é ser devedor? Eu recebi tanto de Deus, e Deus me deu a missão de compartilhar, que eu quero ir atrás das pessoas para compartilhar das coisas boas. Eu quero compartilhar do Evangelho. Eu não estou fugindo. Eu quero ir atrás dos judeus, eu quero ir atrás dos gentios, dos bárbaros, sábios, insensatos. Eu vou pregar o Evangelho para todo mundo. É isso que eu quero. Essa é a pegada de Paulo. E ele fala, quanto a mim, da minha parte, ao que me cabe, eu estou pronto para pregar o Evangelho aí em Roma. Eu quero pregar o Evangelho com vocês. Eu quero ver o que Deus está fazendo, eu quero participar junto com vocês. Eu não estou fugindo do trabalho, não são férias. Vou dar um rolê em Roma ali, né? Uma cidade legal, grande, não. Eu quero estar com vocês, irmãos. Eu quero viver com vocês isso que Deus está fazendo. E aí nós temos, né, o cerne da carta sobre o Evangelho. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou pela fé. E aí eu pergunto, como a justiça pela fé somente pode envergonhar? Como que a pregação desse Evangelho, que Deus justifica pessoas pela fé, pode causar vergonha em alguém? Vamos lá, vocês que estão quase dormindo aí, acende a chama. Vamos colocar a sinapse para funcionar. Como que a justiça pela fé pode causar vergonha? Porque Paulo não citou à toa, não me envergonho. Tá bom? Não é à toa. Se Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, significa que existem pessoas que se envergonham do Evangelho. E se Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, então quem pregava o contrário, ou quem era judaizante, ou quem estava fazendo bagunça na igreja, se envergonhava. Quando? Como que pode ser essa vergonha? Pessoas religiosas que acham que tem que fazer alguma coisa para obter a salvação. Isso. É vergonhoso porque quando você chega para pregar o Evangelho, você pode achar que ele não funciona, porque as pessoas vão falar, não preciso desse Jesus. Eu faço aqui as minhas orações, não sei o quê, minhas boas obras, minhas cestas básicas, eu cuido da minha vida. E aí algumas pessoas eram tentadas a falar, então o Evangelho não funciona. Porque, nossa, é uma notícia maravilhosa, deu certinho para mim. Mas quando eu chego na pessoa religiosa que acha que está tudo bem, o Evangelho não funciona. Então Paulo diz, eu não me envergonho não. Para a mentalidade do judeu é uma loucura, Deus vindo em carne morrendo por pecadores. Para a mentalidade do romano, do grego, é algo que não faz sentido, porque os deuses deles eram fortes, eram guerreiros, eles tomavam, eles não davam. E aí ele vem pregando o Evangelho que o Filho de Deus morre para perdoar pecadores. É uma loucura, gente, a loucura da pregação. E ele diz que não se envergonha. Será que a gente tem se envergonhado? Pense. Talvez o seu questionamento não seja tão complexo, mas seja assim, o que vão pensar? O que meu chefe vai pensar de mim se eu parecer o crente que prega o Evangelho? Não dá para saber, né? Mas no mínimo ele vai achar que você é crente. Pelo menos. Porque talvez ele ainda está em dúvida. Ele vê os seus stories de versículo, mas se você nunca falar com ele, ele vai continuar em dúvida. É só um crente como os outros, mas aí se você pregar o Evangelho com inteligência, com sabedoria, ore por isso, aí ele vai ter certeza que você é crente. Talvez ele te mande embora. Talvez ele te promova ou talvez ele te ignore. Não tem como saber. O que você sabe? Que essa é a sua responsabilidade, porque Deus te colocou lá para isso. É isso que nos cabe. E Paulo diz, eu não sou covarde, eu não me envergonho. Mas aí ele diz sobre uma vida por fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E esse o justo viverá pela fé é um trecho de Abacuque, o profeta crocante. Entendeu? O profeta do cookie. Vocês estão dormindo, não pegaram ainda a piada. Mas Abacuque, lá ele vai falar sobre o justo viver por fé, quando o bicho pega. E Paulo traz essa citação aqui e diz, o justo vive por fé quando ele confia em Jesus. E o que é viver por fé nesse contexto aqui que ele está falando? O que Paulo está querendo dizer? Embora você não esteja vendo, mas você crê que aquilo pode acontecer. Nesse contexto, o que ele crê? O que ele está encorajando os romanos a terem confiança? Terem confiança no Evangelho. Acho que pelo que eu entendi, não existe dois caminhos para a salvação, por exemplo. Né? Isso. Os romanos acreditavam na lei. Né? Os judeus. E os gentios eram nas práticas pagãs. Isso. Então, assim, dois caminhos errados. Entendeu? Isso, exatamente. Dois errados não fazem um certo, mesmo se a gente decorar. Beleza? E é esse o caminho.
Ele fala, vocês estão no meio de gente bagunçada que quer alcançar a salvação pelas obras e de gente que não pelas obras da lei, né, judeus, e de gente que não está nem aí para a lei de Deus, que vai vivendo, acha que vai dar certo, que tem liberdade. Vocês precisam se manter e viver por fé. Não é pelas obras e também não é pela falta de obras. Não é o religioso, xiita, chato, e nem é pelo cara que fala, não, eu não tenho religião, eu tenho espiritualidade livre. Eu creio no universo, nas energias, nada me prende. Sou um pensador livre. Nenhum desses dois é a fé que o Evangelho propõe. Então ele fala, não se envergonhe da sua. Sou escravo de Cristo, comprometido com Ele, e Ele é a pessoa mais importante. Então viva por fé. Vai ter obediência, mas resultado da fé. Esse é o ponto importante. Deus só aceita pessoas cumprindo a justiça dele. Como ele cumpre a justiça? Não é pelos nossos esforços, é pelas obras, mas as obras de Cristo. A única salvação pelas obras é se for desse jeito. A nossa salvação pelas obras de Cristo. É o único jeito que dá para essa frase funcionar. Porque pelo meu e pelo seu esforço, não importa quanto você se esforça, você não vai ser salvo. Esse é o centro do Evangelho. E é isso que estava em questão no cerne daquela igreja. Ex-pagãos bagunçados com a vida imoral e judeus que se achavam muito morais, muito certinhos. E aqui ele vai falar sobre a ira de Deus que se manifesta. Mas duas frases aí. Você que gosta de tirar foto, postar, marcar nos seus stories alguma frase de impacto, você pode aproveitar e postar. O Evangelho nos insulta e nos conforta ao mesmo tempo. Pois diz que você é mais pecador do que imagina e mais amado do que ousa esperar. Essa frase é do Tim Keller. Você é mais pecador do que imagina. Bum, quebra o orgulho. E você é mais amado do que pode esperar. Graça. Nem de mais, nem de menos. Nem a última bolacha e nem a primeira toda quebradinha. Essa é a bolacha do meio. Ninguém liga para a bolacha do meio. Mas ela está lá, ela está cumprindo o seu papel, tá sendo feliz. A graça que salva também humilha. É isso aí. Por que ela é humilhante? Porque ela tira de você todo o mérito, todo o sentimento de que você fez alguma coisa por isso. Não fez. Mas ela é a graça que salva, ela tira a ira de Deus, ela remove o problema, ela te coloca como filho. Então a gente tem que lidar com isso, né? Porque a justiça de Deus aqui significa o quê? O que é o termo justiça de Deus? Que é o jeito que Deus faz justiça para nos perdoar. Como que Deus faz justiça para nos perdoar? Punindo Jesus. Então é isso que fala sobre a justiça de Deus, a justiça que vem de Deus. E nós a recebemos pela fé. E aí ele vai falar sobre a universalidade do pecado. Os pecadores suprimem, é a supressão da verdade. E você vive isso. Você conhece alguém que é a pessoa iludida. Sabe a pessoa iludida? Tá tudo indo de mal a pior. Eu não estou falando da otimista, tá bom? Estou falando da iludida. É aquela que você fala, isso é grave. Eu falo, não dá nada. Seu filho está depressivo, ele está em estado crítico. Não, tá tudo bem. É coisa dos jovens de hoje. Sua esposa está morrendo aí do seu lado e você só trabalha. Não, que isso? Eu tenho eletrodomésticos combinando e a gente tira férias em outro país no final de ano. Claro, que problema é esse? Sua saúde está definhando. Não, eu tenho que concluir. Concluir, conquistar e ganhar. Sabe esse tipo de gente iludida? Acha que está tudo bem? Não está tudo bem. É porque é a tendência natural do pecador, suprimir a verdade, calar a verdade. E esse é um movimento que está acontecendo e vai acontecer, e é a tendência que chegue ao ápice na guerra final do Armagedon, as forças das trevas, Satanás e seus anjos contra Jesus Cristo. Porque quem é a verdade? Jesus. E toda a verdade flui dele. Então a supressão da verdade é uma luta contra a realidade de Deus.
E aí eles são indesculpáveis, não glorificam a Deus. Não glorificar a Deus, fica um alerta aqui para você, crente. Quando a gente aprende isso é meio chocante. Não glorificar a Deus não é simplesmente na igreja você vai falar, não, glória a Deus. Não, não é isso. Eu vivo uma vida para mim. O foco sou eu recebo tudo para mim. Eu não digo e não devolvo e não ajo como se Deus merecesse alguma coisa. E tem crente vivendo assim. Meu, tudo por mim, tudo sobre mim. E o chamado da criação e de todo cristão é viver de uma forma que glorifique a Deus. O que é glorificar? É que o holofote se volte para Ele. Vem luz para você, mas você é um espelho. E aí você joga de volta para Ele. Você não recebe e fica se deliciando com os elogios, com tudo de bom. Sou bom mesmo. Olha tudo que eu construí. Não preciso nem de Deus para fazer algumas tarefas. Não preciso nem orar. Eu já sei. Já sentiu assim? Não preciso nem orar para resolver isso. Para conversar com tal pessoa. Essa é a essência da independência. Eu não preciso de Deus para alguma coisa. Mas Jesus diz que sem Ele... Então tem algum problema aí. A tolice, a idolatria, a homossexualidade, e fala que Deus os entregou às suas paixões, e que eles estão em inimizade contra Deus. Mas não só pecado, mas a prática e a aprovação dos que pecam. Já percebeu quando as pessoas querem se juntar, e aí, aquela coisa, né? A mãe da Júlia falava um negócio legal para ela, assim, né? Quem anda... Como é que é do porco? Quem cheira porco? Agora eu confundi. Como é que é? Quem anda com porco, cheira porco. Mas quem anda com porco? Galinha não é. Exatamente. É isso. É isso, gente. As pessoas que aprovam o pecado vão aprovar o pecado de outras pessoas que aprovam o seu pecado. E eles vão construir sociedades disso, para que ninguém questione nada. Então aí vem uma pergunta, com base nesse texto aqui, que não vai dar tempo da gente ler, do capítulo 1. Que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça, porque Deus se faz conhecido seus atributos, ou seja, a ira de Deus se revela. E aí fala que Deus entregou os pecadores à idolatria profunda. Entregou aos seus desejos idólatras. Aí vem a pergunta, a falta de conhecimento exime da culpa do pecado? Essa é uma pergunta. Se você dirigiu o carro e não conhece a lei que está ali, não tem placa de 60, te pararam, tá lá, é 60, estava 80. Isso te exime? Não. Agora, você conhece alguma avenida de cidade que anda 80? Não. Eu não conheço. O que isso diz? Pode não estar claro para você, mas Deus se fez manifesto pela ordem criacional, pelas coisas da natureza, pela estrutura. Nós temos senso de moralidade dentro de nós. Tanto é que eu sempre falo isso, porque para mim é o símbolo marcante. Qual é a pena máxima para qualquer cultura de um crime? Morte. Então significa que nós sabemos que a vida é sagrada e que o máximo que nós podemos fazer com alguém é matar. Beleza? Da onde vem isso? Vem do senso que Deus colocou dentro de nós. Mário, então seria correto fazer essa pergunta aí. Então, o problema não seria falta de conhecimento, seria a rejeição da verdade. Isso. É a rejeição do coração. Tá lá. A verdade pode não estar tão clara, mas existem pessoas que temem em sociedades não cristãs. Tem o bandido e tem o cara que não é bandido, que segue. Porque senão todos seriam bandidos. E não acontece isso em nenhuma sociedade. Porque é uma inclinação que Deus colocou em nós para saber o certo e o errado. E alguns ignoram isso e vivem e falam, é isso mesmo, vou deitar e rolar. E o que é a ira de Deus revelada? Esse texto vai falar sobre isso. Que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade. Como que Deus manifesta sua ira?
o seu ódio santo contra as pessoas que suprimem a verdade? Entregando a elas as próprias paixões. Isso. A ira já está agindo. Existe uma ira futura também, mas a ira já está agindo. Sabe aquela coisa assim, você quer? Então toma. É isso que você quer? Então eu vou tirar o freio. E aí você vai nadar. Você vai deitar e rolar no pecado. E você vai se destruir por meio disso. Mas é isso que você quer. Eu vou dar o que o seu coração quer. Você lembra de alguma parábola que Jesus conta que tem a ver com isso? Exatamente. Não é maldade do pai dar o que o filho quer. Seria maldade prendê-lo. Eximi-lo da sua responsabilidade. E é isso que você quer, então toma. Não precisaria dar a herança, aquilo ali é graça. Você quer ir embora? Beleza, quando eu morrer você descobre aí, volta e pega a herança, safado. Mas ele ainda é gracioso e fala, tá bom, eu vou pagar o preço, mas eu vou te dar, vai. É isso que você quer? Então vai. E o que ele encontra lá no final? Querer comer comida de porco e nem isso darem a ele. Comida de porco não me parece algo, né, apetitoso hoje, né? Não sei como é que era naquela época. Mas ele queria e nem isso tinha. Perceba. Ele queria ter comida de porco e nem isso tinha. Mas Deus também age por meio disso. O que ele faz? Voltarei para a casa do meu pai. Porque se ele me tratar como alguém indiferente, ainda é 10 vezes melhor do que tudo isso que eu estou vivendo. Então Deus revela a sua ira entregando. E você percebe na vida de alguns artistas, pessoas famosas, porque eles são artistas, né? Mas você vê na vida de outras pessoas também. Como parece que existem ciclos descendentes de destruição. A pessoa começa, tá, legal, aí vem a fama, aí começa o ciclo de destruição. Aí você olha no semblante, tem um artista que eu gosto muito, né? E que é alguém assim que é musicalmente maravilhoso, tá morto hoje, né? Que é o Freddie Mercury. Aquele cara era, humanamente falando, um músico que fez o que não era para ter feito. Com a estrutura do crânio dele, da boca, enfim. Ele não era para cantar o tanto que cantava, mas cantava. E aquele cara entrou numa espiral de destruição. A AIDS, gente, não é a ira de Deus. Porque Deus pode curar a AIDS. Mas o amar ao pecado e se autodestruir em mais pecado é a manifestação da ira de Deus. E é algo que Deus não faz com seus filhos. Então, quando Deus te freia, te barra, te dá um carrinho, te dá uma parada e te chacoalha e fala, ei, você é meu filho, eu não vou deixar você ir além. Eu não te entrego a minha ira. Você é meu. Pare de buscar o pecado. É Ele cuidando de nós. Mas Ele não faz isso com os incrédulos. E o que significa entregar alguém às suas paixões? Dar o que a pessoa quer. É isso. É isso que você quer, então toma. E o que é idolatria aqui? Porque isso que a gente está falando nada mais é do que a idolatria de todo pecador. Todo pecador é idólatra. Não é só o católico romano, não. Todo pecador é idólatra. O cristão é um pecador idólatra arrependido, que Deus está destruindo seus ídolos. E o incrédulo é alguém que está protegendo de Deus os seus ídolos. São movimentos diferentes. Mas o que é idolatria? O que vocês acham? Amar mais algo do que o próprio Deus, do que os próprios mandamentos de Deus. Isso. Amar mais aquilo que Deus quer. E como que você explicaria para uma pessoa não cristã que ela está sendo idólatra sem usar esse termo? Que palavra que a gente usa no linguajar não crente? O quê? Não. Dependendo do contexto. Hã? Ou a gente chama de
Você quer pregar o evangelho para alguém mostrando o pecado? Use o linguajar. Suas prioridades, quais são? Ah, mas como que eu sei dizer? O que você pensa na maior parte do tempo? O que você fala e o que você busca? O que você ama? Isso mostra o que você ama. Deus está na equação? Pode até estar como um adendo, né? Uma cerejinha no bolo ali, vou à igreja ao domingo. Ou ele tem que estar na equação. Não quero saber de Deus. Você está diante de um idólatra, curvado ao seu próprio ídolo. Ou a gente pode falar de formas mais bonitas também. Alguém lê aí, por favor. Logo. Temos de adorar alguma coisa. Somos criaturas tétricas, pessoas com propósito. Temos de viver por alguma coisa. Tem de haver algo que prenda nossa imaginação e nossa lealdade, que seja o local de descanso de nossas esperanças mais profundas e para o qual nos voltemos de modo a aquietar nossos temores mais intensos. Seja o que for essa coisa, nós a adoramos. Se torna fundamental para nós, aquilo sem o qual não conseguimos viver, que define e valida tudo o que fazemos. Essa é a forma completa, filosófica, de dizer. Entendeu? Tem formas mais completas e mais profundas e tem formas mais simples. Nós precisamos aprender as formas mais completas, processar, entender, lidar com isso e aí responder das formas mais simples. Porque na verdade é isso que está querendo dizer. Foco, prioridade, imaginação. O que prende sua imaginação, sua lealdade? É seu time? Você falta de qualquer coisa pelo seu time? Pelo seu hobby, pela sua série? Qual que é o lugar que você descansa? Não, eu descanso só quando eu estou de férias. Então eu mato e morro o tempo inteiro. Porque quando eu tiver de férias, haverá descanso para minha alma. Iludido, não vai ter. Ah, não, porque a minha esperança, quando eu fizer isso, quando eu casar, quando eu fizer aquilo, quando? Não vai acontecer. Não é um quando, é um quem. E você já percebeu como nós queremos um como para a nossa vida? Acontece várias vezes. Ô Mário, você conhece algum psicólogo, né, cristão? Estou com algum problema? Por quê? Não, porque eu estou com alguns problemas e tal. E você fala comigo, que sou pastor, que não posso te ajudar com nada, obviamente. Porque você quer um psicólogo, alguém que você possa pagar, te ouvir e não se envolver na sua vida? Será que você não precisa talvez de um amigo, de alguém, de um irmão para orar com você antes de procurar outra ajuda? A gente inverteu a ordem. Primeiro, procure um psicólogo. Amenize, não funcione, procure um psiquiatra, tome remédios, passa um tempo, não funciona. Quando você já não tem esperança, procure apoio pastoral. Não vai funcionar também, porque você quer solução em outras coisas. Saia da igreja falando que ninguém cuidou de você. Quantos casos desses você já viu? Eu já vi vários. Porque a gente inverte a ordem. Deus é o adendo. Eu não quero um pastor, não quero um amigo, não quero um irmão que vai me questionar. Eu quero alguém que eu pago, me escute, não me confronte e eu saio de lá saindo melhor. Ué, é a religião secular. O psicólogo tem a virtude. Ele é inquestionável. Ele é alguém que tem a moralidade. Mas um pastor, um presbítero, um irmão mais velho, não. Olha a nossa mentalidade, gente. Estou falando de crente. Talvez é a sua mentalidade. A gente nunca recorre a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque os nossos ídolos nos cegam. E a gente quer algo limpo, tranquilo, que não cause desconforto. Não tem jeito de limpar. Não tem jeito de arrancar um tumor fazendo carinho. Tomando AS. Nem sei se existe AS ainda. Tomando aspirina. Aquilo lá era balinha, né? Falavam que afinava o sangue, né? Mas era tão gostoso, né? Na infância. Na minha infância, né? Não sei como é que era na de vocês. Mertiolate agora não arde, né? Então o mundo já não faz mais sentido. Mas nós queremos um lugar de segurança que aquiete os nossos temores. E se Deus não se envolver e eu não puder, né, me expor, melhor ainda. Ou não é?
Não é? A gente quer um como, quer um processo, quer uma ferramenta. Eu só quero um versículo, eu não quero estudar um livro bíblico com ninguém. Eu quero que você me diga qual é o versículo mágico que eu falo para a pessoa que tem dúvida e ela crê em Jesus e eu não preciso de mais nada. Chama vida o versículo mágico. Não tem caminhos fáceis. Não tem EAD para a fé cristã. E qual coisa boa tem se tornado sua vida? Pense. Qual coisa boa é a sua vida? Porque a idolatria pode ser coisas ruins, pecado, mas pode ser coisas boas também. Filho, esposa, descanso. Descanso é uma coisa boa. Concluir algum projeto profissional, ser reconhecido. Quem não quer ser reconhecido? Você dá o seu máximo no trabalho, o que você espera? Algum reconhecimento, é. Não tem nada de pecado aí. Mas quando você está disposto a brigar, matar ou morrer pelo reconhecimento, aí você tem um ídolo. E pode ser na igreja também. Inveja, desejo de poder, de cargo, de aparecer, porque se ninguém me agradecer, não sei o quê. Mas ele cita um caso específico. Ele fala sobre a homossexualidade, do versículo 25 até o 27. E a homossexualidade nada mais é do que um reflexo da idolatria. Ele fala que os desejos dos homens se inflamaram. Olha que interessante. O que é uma inflamação, Karen ou Mateus? A Karen já é médica, então joga para ela. Mas se você está estudando, sabe falar mais rápido, e aí? O que é uma inflamação? Uma simples, não precisa ser a rara do house. Tem algum tipo de lesão. E aí isso vai gerar a produção de substâncias que vão gerando uma reação local, né? Então, normalmente vai causar calor, vai causar algum tipo de vermelhidão, vai causando uma reação local mesmo. E dá para estar inflamado e não parecer normalmente? Não tem sinais. Se está inflamado, vai aparecer. A inflamação da nossa vida é o pecado, beleza? E vai aparecer através de algum sinal. E a homossexualidade é um desses sinais. Os homens se inflamaram em si. Eles estão ardendo de desejos descontrolados e pecaminosos em si. E o que eles fazem? Manifestam isso. E a Bíblia é clara no Antigo e no Novo que a prática homossexual sem arrependimento revela a rejeição do governo de Cristo, do desejo de se submeter. E a não entrada no reino, aquele que se entrega a isso, ou que é entregue a isso. Então há a possibilidade de sentir desejos homossexuais e não ceder à prática desses desejos? Sim, eu e você vivemos isso. Você não é um cristão? Você sabe o que é resistir a desejos pecaminosos? Você tem um monte, eu tenho também. De sentar a mão na cara de alguém até, sei lá, roubar os milhões que você tem em contato ali, fazer um desviozinho. A tentação, ela existe porque o nosso coração é corrupto. Seja o desejo de aparecer ou outro. E os desejos homossexuais são assim também. Então dá para alguém ter esse desejo, essa inclinação e não viver na prática. Porque o chamado de Deus que vai estar lá em Romanos, no capítulo 6 a 8, vai falar sobre isso, culmina em mortificarmos, fazer morrer, matar de fome os desejos carnais impuros. E fala que a homossexualidade, né, aqui é sinônimo dessa idolatria que todo o incrédulo tem. E lá em Colossenses 3:5 fala sobre a avareza, que também é idolatria. Então não é só a homossexualidade que é pecado. Não é só adultério que é pecado. Tem muita coisa que é pecado. Fofoca, desejo de aparecer, tem muitas coisas. E aí a gente vai passar no capítulo 2 rapidamente, que nosso tempo já está no limite, mas eu quero só destacar duas coisas. Ele falou do pagão, da vida do pagão. E o 2, ele vai falar da vida do judeu, do religioso, da pessoa moral. Aqueles não têm lei. Eles precisam olhar para a realidade e do céu se manifesta a sua ira, porque eles não têm lei revelada. Mas nos versículos 2, de 1 a 16, a gente tem o juízo de Deus para aqueles que
são religiosos e também estão debaixo da ira porque rejeitam o evangelho. Aí fala, ué, achei que o religioso ia estar melhor. Ia estar na parte mais fria do inferno. Não. Os religiosos também estão debaixo da ira, porque eles condenam os outros para se justificar. Eles se julgam por seus próprios padrões e eles usam a moralidade como forma de salvação. Você já conversou com alguém assim? Não, eu tenho a minha religião, não sei o quê, Deus conhece meu coração. Ele sabe, ele não vai pisar na bola comigo na hora que eu mais precisar. Eu tô lá, sou parceiro dele. Eu ajudo os pobres, eu tô lá. É isso. E quando não vemos nossa falta de arrependimento, desprezamos a bondade de Deus, porque a moralidade é o jeito da gente se defender. É o sistema auxiliar ali. A moralidade é a minha forma de ficar em paz com Deus. Não, tá tudo bem. Olha a minha vida, olha os meus filhos, olha o jeito que eu cuido das finanças. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Então Deus vai considerar isso tudo bem. E aí eu pergunto, como evangelizar uma pessoa moral e segura de si? E aí? A pessoa do tudo bem, do eu já faço, do... Como que a gente faz? Como que você já fez? Espero que você já tenha feito, tenha tentado, né? E aí? Se não há esperança para você, tá bom? Jesus é a esperança, ele ressuscitou, ele muda a gente. É difícil. Não é fácil. Tem muitas vezes que a gente não quer nem entrar naquele detalhe, porque já sabe que vai ter um. Isso. Custa relacionalmente. Porque a pessoa destruída, ela ouve o que você mandar. Ela tá na pior, tal. Mas a pessoa moralmente estável, ela não tá na pior. Ela não acha que tá na pior diante de Deus. Então ela acha que isso é uma cereja no bolo. Ela não acha que isso é a tábua de salvação no meio do mar. Principalmente a família. Mas assim, será que, por exemplo, ela você está falando de religiosas, pessoas que se seguram. Eu faria, de alguma forma assim, de mostrar para ela uma realidade de que, apesar da segurança dele, apesar da segurança dessa pessoa, será que realmente ele está obedecendo que a palavra de Deus diz? Ele busca obedecer essa palavra? Ou é o eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro a minha foto? Entendeu? E como que a gente faz isso? O que a Bíblia nos deu para fazer isso? Que expõe esse tipo de situação? Dá para ser mais preciso. Existe um kit na Bíblia feito para expor o nosso pecado e deixar claro que nós não somos. Qual é? O quê? 10 mandamentos. Já falou o nome de Deus em vão? Já. Você já cobiçou alguma coisa que não era sua? A mulher, a casa? Já. Você já odiou alguém? Eu nunca matei ninguém, tá? Mas aí Jesus interpreta. Se você odiou no seu coração, para você... Então, com base só nesses 4, o que você seria se Deus é justo juiz? Vamos ser honestos. Deus é justo. Deus é justo? Não, ele é justo. Porque se eu sou moral, eu preciso que Deus seja justo para dar o que eu mereço. Eu acho que eu sou bom. Mas aí se eu uso os 10 mandamentos para evangelizar, eu nivelo. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Sim, não sei o que. Como que você expressa isso? Faz anos que eu não vou na missa, não sei o que, não vou na igreja, não oro. Então, né? Quanto tempo você dedica ao seu trabalho? 9 horas por dia. Então, percebe? Deus deu a lei e ele vai trabalhar isso no resto. Então, a lei que eles achavam que era uma forma de justificar eles, na verdade, é o que fere eles para que eles sejam humilhados e se voltem para depender da graça. Os judeus estavam entendendo errado. Eles estavam desprezando a bondade de Deus porque eles achavam que eram bons o suficiente. Eles não precisam de Jesus se eles são bons o suficiente. O que a gente precisa fazer? Dar um passo atrás e mexer na base do que diz que é bom ou não. Não sou eu e você que dizemos o que é bom ou não.
É a Bíblia. Então tem que mexer na base, não é ficar debatendo sobre santo, isso e aquilo. E aí ele vai falar que os judeus precisavam abandonar o legalismo, porque eles confiavam na sua etnia, descendente de Abraão. Check. Povo da aliança. Check. Aqueles que têm as promessas. Check. Pessoa ética. Check. Até conheciam a lei de Deus revelada. Decoravam. Muito melhor do que muitos de nós. Ou do que quase todos nós. Eles tinham a visão da lei. Mas saber o certo não implica em viver certo. Eles não viviam de forma coerente com a lei. E tem um trecho muito importante, que a gente tem que correr aqui, que diz assim, ó. Peraí, deixa eu achar. No versículo 20. Instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Olha a ideia. Saber o certo não dá poder de viver. Eles sabiam o certo, mas ainda assim eles adulteravam, roubavam, eram desonestos. Esse é o ponto. E aí ele diz, a lei não te serve para nada se você não cumpri-la. Detalhe, ninguém consegue cumpri-la. A não ser que Deus faça alguma coisa e envie alguém que consegue cumpri-la. Ele está preparando o caminho. Então eles confiavam na sua moralidade e usavam isso como um escudo contra o evangelho. Eles diziam que criam no evangelho. Não, Jesus legal, tal. Mas assim, eu não sou tão ruim também. Já ouviu o testemunho desse? Eu nunca tive a juventude ruim. Não fiz sexo antes do casamento. Nunca peguei um clipe no meu trabalho. Mas e como é que tá esse coração? Vamos lá ver. Tem coisa aí. Já tá mentindo. Mas tem coisa aí. Vamos lá ver. E essa soberba, essa ganância, essa ira, essa amargura? Vamos ver. Vamos mexer. Então, se for por esse critério, quem dá conta? Só uma pessoa. E você precisa dele. Logo, seu moralismo não dá conta. O moralismo falha porque somos incoerentes em nosso agir. E aí a pergunta, em quem você confia? No seu esforço ou em Jesus que cumpriu a lei? E aí do versículo 24 a 29, mostra que eles confiavam no sinal da aliança, onde entra a circuncisão como o símbolo. Circuncisão para o judeu, gente, é um troféu. É um troféu, é uma marca física. Eu sou do povo escolhido por Yahvé, o povo de Deus. Eu tenho motivos para falar que eu sou melhor que os outros. Porque eu carrego, eu sou fiel. Já viu crente assim? Eu sou fiel. Eu sou dizimista. Tem os outros, mas eu sou fiel. 35 anos. Nunca parei de dar oferta. Os meus filhos eu levei na EBD com febre, vomitando. Já conheceu gente assim? E a pessoa se orgulha disso? Ou melhor, já tirei da boca dos meus filhos para dar para quem precisa. Ué, você tem que tirar da sua. Não é do seu filho não, palhaço. Mas a pessoa se orgulha disso. Porque é o sinal, é a marca. É aquilo que ela valoriza. A religião étnica, eu sou desse povo, símbolo da aliança, mas sem fé. Eu obedeço, mas você ama Deus? Eu tolero Deus. Por isso que não faz sentido você chegar aqui e não cantar, não orar, não se alegrar, não sorrir. Não estou falando que você tem que ser hipócrita, chora também. Precisa chorar, chora. Mas na hora de cantar dá para dar uma risadinha. Dá para lembrar que Deus é grande, dá para dar aquela respirada, né? Enche de ar, de vida seus pulmões. E lembre que você tem irmãos sofrendo também e olha para o lado, porque não tem só os seus boletos e os seus diagnósticos. Outras pessoas têm e precisam de você. Então a gente se carrega de fé,
relembra do que é eterno, ou nós temos um coração incircunciso, que é como qualquer religioso, apático, indiferente, vou, mas se não for também não muda nada, vazio, dependente de eventos, de marcos, de festas religiosas, como algum judeu. A fé dele era festa. O que é? O evento de domingo, é a conferência, é o encontro. Não é uma fé que permeia tudo isso. É uma fé que se mostra e se apoia nisso. Se eu tô com os meus amigos crentes, eu sou crente. Se eu não tô, aí eu sou qualquer outra coisa. Se eu vou na igreja, aí eu ajo desse jeito. Se não, eu passo despercebido. E Paulo vai falar que o judeu verdadeiro, 28, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão é a do coração, pelo Espírito. A conversão do judeu e do gentil é pelo Espírito. Não segundo a letra, segundo a lei. Olha como a lei estava aqui. E é a lei que expõe o coração. Não é segundo a lei vazia, obedecida como regra. E aí ele vai falar sobre o louvor que procede dos homens. Porque o religioso ama palmas. E a gente precisa lembrar disso. O religioso ele vai amar as palmas. E ele não quer a mudança do coração. Ele ama a aparência, mas ele não tem paz com Deus. Porque ele precisa ficar obedecendo, e fazendo, e cumprindo, e cobrando, e agindo. Beleza? Essa é a introdução e Romanos 1 e 2. Dia 22, nós temos a segunda aula, e aí nós vamos nos deter em Romanos capítulo 3.